Bullying infantil. Como é que a gente se sai numa estação onde a mãe vem falando para você e tem notado a criança num comportamento mais retraído, que a criança não quer mais ir para a escola, que a criança chora muito, que a criança, quando fica longe dos pais, chora muito, não quer ficar longe dos pais. Mais ou menos esse motivo aqui de consulta. Esteja ciente que a gente tem três possibilidades aqui. A primeira, ou a criança está sofrendo bullying. Segunda, ou a criança está sofrendo algum tipo de violência, tá? Ou a terceira opção, a criança está com dificuldade de separação dos pais. Beleza? Como conduzir? Você vai ter que começar a fazer perguntas. Então, perguntou da vacina, perguntou aquela receita de bolo inicial. Pergunte. Ela vai para a escola, ela relatou algum problema com alguém da escola, e seja específico, ela está sofrendo algum tipo de violência, ela chega com hematoma, com corrimento, com coceira vaginal, irritação, é uma criança que está demonstrando comportamentos mais hipersexualizados, se tomou não consta, não consta, não consta, se provavelmente você vai estar numa situação de bullying, tá? E aí, por que provavelmente? Porque o terceiro motivo, que é a dificuldade de separação, eu acho que é um tema difícil deles guiarem, sabe? Montarem uma estação disso. Mas se for isso, é uma criança que tá tudo bem na escola, ela gosta, ela se dá bem com todo mundo, ela não tá sofrendo bullying, ela não tem problema com peso, na hora que você perguntar da alimentação dela. É uma criança ativa, uma criança que brinca muito, principalmente perto dos pais, mas quando os pais tendem a sair, essa criança fica mal. Então, é uma espécie de. Você vai explicar para o pai que é uma espécie de ansiedade de separação que tende a passar, tá? Normalmente, mas que é muito importante que os pais mantenham um diálogo aberto, explicando para a criança que eles vão sair, que eles já voltam, que vai ficar um adulto cuidando dela, que eles não saiam escondido, tá? Isso aumenta a ansiedade da criança, que eles não saiam escondido, que eles mantenham uma rotina normal, mas sempre explicando para a criança o que está acontecendo. É isso, tá bom? E quando eles estiverem com a criança, que eles tenham um tempo de qualidade. Olha, quando a mamãe e o papai chegar, a gente vai brincar com você e vamos passear, mas agora a mamãe e o papai precisam ir trabalhar, tá? É isso. Mas é muito difícil de montar uma estação dessa. É mais fácil uma estação de violência sexual ou de bullying. De bullying, você vai fazer, percebeu que está numa situação de bullying. Faça a avaliação psicológica da criança. Essa criança está mais chorosa, essa criança está com dificuldade de sociabilizar, essa criança teve regressão no desenvolvimento dela, ela estava bem desenvolvida e teve uma regressão. Isso vale para autismo, para TDAH, tá? E para bullying, porque a criança era mais aberta, ficou retraída, enfim. Ela tá chorosa, ela tá se sentindo triste, isolada, essa criança pensou ou pensa em se suicidar, precisa ser bem específico, sabe? Manda a pergunta ali, não tem a dó não. Ela tá tendo dificuldade no sono, ela tá fazendo xixi de noite na cama, ela sempre fez, ela começou recentemente a fazer. E durante o dia ela faz xixi nas calças, porque uma coisa é não ter controle do esfíncter, outra coisa é fazer xixi só à noite. Geralmente xixi à noite tem causas emocionais envolvidas, tá? Então a gente precisa avaliar isso. Vamos lá, né, para perceber que a criança tá com excesso de peso. Você perguntou da alimentação, a mãe e o pai relataram alguma coisa que a alimentação tá errada, provavelmente ela tá sofrendo bullying por conta do peso. E aí você tem que lembrar que você vai falar para ela praticar atividade física no mínimo 60 minutos por dia. Lembra que de criança é maior do que adulto. Adulto a gente fala de 3 vezes na semana, criança no mínimo 60 minutos no dia, de preferência ao ar livre, reduzir o tempo de tela, praticar esportes. Os pais devem participar das atividades, praticar esporte com os filhos, brincadeiras ao ar livre com os filhos, e os pais também devem mudar a alimentação. Envolva os pais na conduta, não é só para criança. A criança tem que se alimentar bem, tem que comer bem. Os pais e a criança, porque vai vir assim específico do PEP. Porque quem dá o alimento para a criança é os pais, então você precisa corrigir os pais, tá? Para pontuar. Não esqueça disso. Encaminha essa criança para o psicólogo, encaminha para a terapia, tá bom? Conversa, fala para os pais, olha, vocês devem ir até a escola conversar sobre bullying e eu me coloco à disposição caso a diretora ou a professora queira conversar ou esclarecer sobre o tema. Eu posso conversar com eles.
Vamos promover sessões educativas sobre o bullying. É preciso monitorar o bem-estar emocional da criança, manter uma comunicação aberta entre os pais e a criança, peça para a criança manter uma comunicação aberta com vocês, e vocês devem denunciar o bullying. Denuncie o bullying para a delegacia, denuncie o bullying na delegacia da criança, tá? A alimentação balanceada, alimentos minimamente processados. Olha só, eu digo minimamente processados. Evitar ultraprocessados. Eu não digo, a criança não pode comer alimentos processados e nem ultraprocessados. Porque na criança, a gente não faz igual ao adulto. A gente restringe, a gente não diz, não pode comer, não vai comer. Na criança, o jogo é o contrário, a gente restringe. Então, alimentos minimamente processados e evitar ultraprocessados. Comer esse tipo de alimento só em situações especiais, tá? Que a criança vai para festinha, alguma coisa assim. Aumentar a ingesta de água, de frutas, de verduras. 7 porções de frutas por dia. Envolver toda a família nos hábitos saudáveis. A família tem que comer assim. Deixe isso claro na sua estação, tá? Se a criança veio com exame físico ok, e um sobrepeso, você vai passar as medidas ambientais e você vai olhar no seu cenário de atuação. Se lá não tiver disponível exames laboratoriais e a criança está com leve sobrepeso, não precisa solicitar exames. Mas se você observou que a criança já tem obesidade, você precisa solicitar exames. Então, como eu estou vendo obesidade, nós vamos ter que solicitar hemograma completo, glicemia, TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama G. Não, aliás, esses não precisam não, desculpa, falei errado. Hemograma completo, glicemia em jejum, hemoglobina glicada, e aí é necessário colesterol, tá? Triglicéridos, LDL, HDL, bom colesterol ruim, esses que eu queria dizer, desculpa. Beleza? Se não, medidas comportamentais. Não passe remédio, gente, não passa remédio, tá? E lembra, a criança com obesidade, no teu exame físico, você solicitou o IMC, solicitou medidas antropométricas, solicite a pressão arterial da criança, tá bom? E na tua investigação, lá na anamnese, perguntas específicas, tem histórico na família de ela ou alguém de obesidade, de hipertensão, de diabetes,